Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico. Antes de mais nada, eu vou convidar vocês a curtirem, compartilharem, ativarem o sininho e ficarem ligados com o nosso novo convidado, né, Charles? Sim, convidado sensacional. Hoje, assim, é um convidado que passa por muitas experiências todos os dias, das mais variadas, né? Acho que pode-se dizer do Rio de Janeiro, né? Dando um spoiler, né? A delegacia talvez mais badalada do Rio de Janeiro, provavelmente. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcos Castro. É o delegado titular da 35 aqui de Campo Grande. Então, assim, muito conhecido. Tem uma gama de coisas para contar pra gente. Delegado, seja bem-vindo. Obrigada por vir aqui no nosso Cafezinho Jurídico, dispor do seu tempo. Não, é uma satisfação. Muito obrigado a vocês pelo convite, né? Eu acho que esse tipo de conversa, de bate-papo, tem muito a acrescentar para todas as pessoas que vão estar assistindo, seja estudante, advogados, público em geral. As pessoas têm muita dúvida, né, de o que fazer numa delegacia, como se comportar, seja profissionalmente para advogado, seja para parte, né? Qual é o acesso que ela tem a um delegado, que não tem aquela mística toda, né? Falar com o delegado, né? A gente sente isso, né? Então a gente tem muita coisa para falar mesmo, para trazer ao conhecimento do público. É uma satisfação estar aqui, deixando claro que é um convite pessoal. Eu vou estar aqui expondo opiniões minhas, né? Eu tenho 24 anos, né, de serviço prestado na Polícia Civil. Não são opiniões da Secretaria de Segurança, dos demais policiais, são impressões, são opiniões, né, que são particulares e, obviamente, influenciadas por toda essa vivência no mundo da segurança pública. Perfeito. Hoje, gente, é o Marcos Castro que está aqui. Isso aí. Vamos conhecer, inclusive, um pouquinho da sua vida pessoal. Como foi essa chegada a ser delegado? Sempre sonhou, desde criancinha, quero ser delegado um dia ou não? Eu tenho 57 anos, né? Então, assim, as coisas mudam a cada década, né? Os conceitos, a moral, a sociedade, ela é muito dinâmica. Quando eu era pequeno, né, uma criança, se falava em escuderia Lecoq, né? O polícia tinha aquela se colocava adesivo no vidro do carro, né? Hoje, você vê até que emissoras de televisão não podem estar com o símbolo dos carros na rua, que são atacadas. Sim. Então, as coisas inverteram muito, né? Você tem que esconder que a polícia, né? Porque a criminalidade, né, tá aí de uma forma que, se você for vítima de um roubo de carro, de alguma coisa, se você estiver armado, eles matam, né? Então, hoje nem se pensar em colocar um adesivo identificando você como funcionário público, seja delegado, seja o que for. E aí você tinha um conceito de polícia sempre ligado a um risco de vida, né? Eu, apesar de ser assim, filho de bancário, meu pai era do Banco do Brasil, tive a sorte assim, de morar na Zona Sul, Ipanema. Então você imagina ali aquele garotão de Ipanema, jogando vôlei, correndo no calçadão do posto 8, né? De repente faz direito e começa a vivenciar o mundo, né, jurídico, e um amigo que era policial militar, né, conversando com ele, eu comecei a ter mais contato, né, com essa questão da polícia. E eu falei assim, cara, isso é muito maneiro. E tem aquela coisa do filme, a gente brinca muito na Academia de Polícia, que era aquele filme das Panteras, né, bem antigo, que era a posição Sabrina, de andar com a pistola assim. Não se anda com a pistola assim. Né? Fala a posição Sabrina, por causa do filme. E tem filme de cowboy, toda essa mística da arma. Todo mundo quer ser polícia. Né? Você brinca de polícia e ladrão. Né? E é uma questão que deve ser muito pensada, muito levada em conta. As pessoas, claro que hoje em dia os empregos estão escassos, né? Você tem uma gama de empregos que estão, por causa da modernidade, até da informática, deixando de existir, outros que estão surgindo de uma forma, né? Por exemplo, os mototaxistas, entregadores, né? O Uber, né? Plataformas de aplicativos de transporte, que ele não tem mais a segurança da carteira assinada, ao mesmo tempo, como é que funciona isso, né? E aí todo mundo quer ser polícia, todo mundo quer uma carteira e um distintivo. Você pega aquele cara que está estudando, está na cadeira ali da biblioteca,
e no dia seguinte ele vira um promotor, um juiz, um delegado, um policial. Então, é uma questão muito delicada, precisa ser muito levado em conta a vocação e os cuidados para o exercício da profissão, né, são assim. A academia por si, aquela vivência, eu acho que uma vida numa delegacia, né, lidando ali, né, com todas as situações do dia a dia, ela te amadurece de uma forma muito rápida. Mas, mesmo assim, podem se passar 30 anos de profissão, vai aparecer alguma situação que você nunca tinha visto e é nova. Então, assim, a experiência, a maturidade, ela vem rápido com a polícia, a gente precisa dela. E aí, aquele garotão de Ipanema, de repente, falou assim, eu acabei saindo da faculdade e trabalhando em banco, que acho que para copiar ali aquela coisa paterna e tal. Com 8 meses de banco, eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. Então, eu mostrei para o meu pai ali que eu podia ser bancário igual a ele, e falei assim, mas não é isso que eu quero. E aí fui estudar, e um tempo depois, né, fiz provas em outros estados e tal, e acabei conseguindo passar no meu estado, e aí já se vão 24 anos, né, ali, no dia a dia, né, e eu tive uma carreira muito mais focada no plantão, no atendimento ao público, e de uns tempos para cá, com titularidades, né, que vão se somando, e eu estou da mesma forma também prestando esse atendimento ao público. Perfeito. A gente escutou falar muito bem, inclusive, da sua atual titularidade aqui em Campo Grande, né? Porque o podcast acontece em Campo Grande, então a gente conhece muitos advogados daqui. E, assim, advogados falando bem, ao próprio OAB também, a doutora Nohana falando também sobre isso. Que já perceberam mudanças, Já perceberam mudanças, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso pra gente, como população, assim, além de sermos advogados, somos população, né? Primeiramente, nós somos parte do Estado, né? População. E pra gente é muito importante ver esse atendimento humanitário e tudo mais, que nós vamos falar também mais à frente. Nesse início de delegado, né? Lá atrás, qual foi o seu maior desafio, assim, que você lembra? De, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu que tenho que decidir isso aqui. Qual é um desafio, assim, que se tornou emblemático? Você, quando sai da academia, você, de repente, assume, né, uma delegacia, um plantão. E, obviamente, vem aquele medo, né? Você começa a lidar com as situações, mas eu acho que uma questão assim, lidar com poder, com dinheiro, né, com todas essas situações que mexem com a personalidade, com o caráter, né, do ser humano, né, são complicadas no sentido de que você não pode se deixar envaidecer. Então a gente até brinca assim no mundo do direito que tem a juizite, a promotorite, a delegaite, né, que é aquela inflamação do ego por aquela situação. E uma pessoa imatura, que nunca trabalhou, e começa a lidar com isso, eu confesso que eu sucumbi. Por vezes, né, eu achei que eu era alguma coisa, né, a mais que as outras pessoas. Mas eu não tenho problema nenhum em reconhecer, em dar a mão à palmatória, em pedir desculpa, né? Então, vai ter pessoas que podem, num determinado momento da minha carreira, ter falado assim, não, esse delegado aí, ele era prepotente, ele foi arrogante, né? E com o amadurecimento e o reconhecimento, a gente vai, né, conseguindo colocar mais, né, assim, procurar um comportamento mais equilibrado. Acho que essa é a questão de você, o grande desafio é você ter uma capacidade o policial ele tem que estar sempre lá na frente, né? Ele tem que ter o cuidado de saber, não, isso aqui é aquilo ali, porque as pessoas estão na delegacia para mentir para você, não estão ali para contar a verdade, e elas têm também a versão dela. Então, muitas partes que eu atendo, e talvez essa percepção que vocês recebam da sociedade, dos advogados, é porque eu foco muito, né, a minha atividade como funcionário público. Eu acho que, se você pegar o conceito de administração pública, de funcionário público, ele é um só, é atender o público, né? Não sei os conceitos aí daqueles que a gente estudava lá para passar no concurso, mas é atender o público, seja no hospital, seja na repartição, ela qual for, e na delegacia ainda mais. Então, eu sempre atendi muito ao público e a todo o público, né? Seja a parte que está no balcão, seja o advogado,
o policial militar que está conduzindo a ocorrência, ele precisa ser bem atendido, né? Então, eu acho que isso traz um diferencial. E, pasmem, né? Mas eu, com esse atendimento, né, já tive o retorno de advogados que falaram assim, lá não sei aonde, na delegacia tal, tem um delegado, ele não atende advogado. Falei assim, pô, como assim? Né? O começo de tudo é a advocacia. O advogado é o primeiro representante ali do mundo do direito, é o advogado. É o juiz que é advogado, o promotor que é advogado, o procurador que é advogado, o delegado, bacharel em direito, a maioria também, né, já tirou só a OAB, depois suspende por causa do cargo. Então, assim, o advogado ele precisa ser esse símbolo, né, não só uma profissão que está na Constituição, que é o advogado. Não, ele precisa ter esse respeito e essa consciência que tudo gira em torno da advocacia. As outras vêm posterior a ela. E eu tenho uma utopia, né, que os cargos deveriam passar por degraus. Ele deveria começar como delegado para depois poder fazer promotor, defensor, não sei o quê, para depois poder fazer juiz. É uma escala para você ir pegando, porque a gente percebe assim, a educação, como você entra num gabinete de um juiz, de um delegado, de um promotor, que você vai pedir, isso daí não se ensina muito. Né? Essa maturidade do trato, da educação, que também se estende a um consultório médico, a Receita Federal. Né? Então, assim, acho que o respeito às partes e as partes também respeitarem os locais é uma troca. E eu prezo muito por isso. Então, eu faço balcão. Como titular da 35, o grande problema que a gente vai poder chegar aí na mudança que teve na 35 passou pelo balcão e passou com o titular fazendo balcão. Eu cheguei na 35, um balcão inchado, com as pessoas ali botando o nome numa folha e aguardando 6 horas para conversar com o policial. Né? É claro que os concursos que estão sendo realizados agora pelo governo do Estado, as novas turmas que estão entrando, estão ajudando muito. Eu já estou conseguindo manter 4 policiais para atendimento do plantão. E ainda um 5º elemento que trabalha auxiliando durante o expediente, o plantão. E o RAS Presente, que chegou agora em Campo Grande, um policial civil no RAS que atende aos policiais militares do RAS Presente, do programa Presente. Né? Então, assim, a gente está com uma estrutura bem melhorada. Agora, há meses, se você entrar na 35, você não vê, né, aquele aglomerado de pessoas desesperadas, largadas ali ao relento, ao véu, sem um atendimento, e que eu posso dizer que, no mínimo, 70% dessas pessoas não são caso ali de registro de ocorrência. Você atende, como eu posso... Informação. Eu posso citar uma senhora que tinha 17 registros por briga de vizinho, 6 em Bangu, na 34, 11 na 35. E ela estava voltando para fazer de novo pelo mesmo fato. Eu fui a primeira pessoa que pegou ela, levei para o gabinete, para a minha sala, abri todos os procedimentos, informei ao delegado da época de Bangu os 6 procedimentos com o telefone dela, que estavam faltando ela ser ouvida, e consegui resolver os 11 procedimentos e mandar para o GCRIM, para o Juizado Criminal, que até hoje, até aquela data, nenhum procedimento tinha ido para o juizado. Então, e todo dia, quando acontece de eu ter condições, né, de atender o balcão, eu vou ali e vejo pessoas que eu redireciono, às vezes ela quer saber o andamento. E o que aconteceu? Os policiais viram o delegado titular atendendo o balcão. Falaram assim, o titular vai no balcão. Depois eles viram o resultado de ir no balcão.
Eu acho que isso contaminou. Então, eu estou com um espírito de grupo, né, ali que está copiando ou reproduzindo esse meu comportamento. E eu posso dizer, a 35 ali não é mais aquele cenário, né, de descaso, de desprezo, se foi algum dia, ou é assim que a gente pode dizer, com a parte, com o público. Agora, é uma delegacia que ela é a que mais registra o dobro da segunda que mais registra. Nós já estamos indo para o registro 30 mil. Começa no dia 1º de janeiro, meia-noite, no 00001. Então, nós já estamos chegando no 30 mil. O Brasil é que mais registra flagrante, né? No universo. No Marte. Não tem outro. São uma média de 80 registros online por dia e mais uns 40, 50 no balcão. Ou seja, realmente precisa ter pessoas para isso. Sim. Senão não tem né? como. A delegacia vai viver lotada. E muito retrabalho, como esse caso, né? Que eu falei, e às vezes as pessoas, não, porque eu registrei, porque eu estou vindo aqui, porque o fulano fez o registro, e eu quero agora fazer o meu registro. Não, é o mesmo registro. Eu tive uma situação agora envolvendo um colégio, com uma ameaça, e imagina se todos os pais dos alunos fossem registrar uma ameaça, mas por conta dessa minha forma de atuar, eu já fiz contato com os pais, já fizemos um grupo, entrei nesse grupo, né, de WhatsApp, fui dando as informações, aí consegui os registros que já tinham sido feitos, reuni-los, né, e aí tocar a partir desse registro e fui dando informações. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que vai acontecer? Aí eu fui dando as informações necessárias. Então, assim, essa agilidade evitou, né, que todo mundo fosse fazer o seu registro, e com isso o caso já está solucionado, já foi encaminhado para o juizado, a ameaça, né, e muitos pais eu acho que já se sentiram mais confortados, e a coisa vai tendo seu andamento processual, jurídico, né? A gente viu que a ameaça provavelmente não indicaria um crime mais grave e tal, e assim a gente espera que o Ministério Público dê continuidade e o autor lá, né, veja que ele não pode ameaçar grupos, pessoas, né, ainda mais se tratando de alunos de uma escola e tal. Então, assim, hoje você pode ir lá agora na 35, fazer uma imagem, mandar, você vai ver que o balcão, né, não tem mais. Agora, o atendimento é demorado? Sim, por quê? Eu tenho 4 policiais ou 5 para atender a 35, a delegacia que mais recebe registro, a 36, a 43 e a Deão Oeste, mais a 43, por exemplo, tem o 27 batalhão, o 27º. As ocorrências do flagrante são levadas para lá. E o flagrante é lavrado na central. O delegado que vai presidir aquele auto de prisão em flagrante é da central. Então, existe realmente uma carga de trabalho grande, os flagrantes são demorados, é uma peça, né, que ela vai restringir a liberdade de uma pessoa, precisa ter a materialidade, né, toda aquela questão jurídica da legalidade, para que o flagrante não seja relaxado, né, não tenha uma ilegalidade e ele tenha o regular prosseguimento na justiça, onde vai haver o contraditório, devido ao processo legal, né? Muitos advogados tentam armar uma cilada ali para o advogado, para o delegado, para tentar uma nulidade, um relaxamento e tal. Recentemente eu tive um caso desse, né? Pode contar, assim, sem citar. Não, a advogada teve um flagrante e aí a advogada me conhecia, falou assim, eu lembro do senhor lá da delegacia tal, e eu assim, eu gosto muito de... fazendo menção ao seu cafezinho jurídico, eu gosto muito de servir um café, né? Eu acho um prazer quando a pessoa senta lá, é bem recebida, que eu também gosto de ser bem recebido, né? Então, eu sento com o advogado, quando é possível, né? Aceita um café, ou empresário que vai conhecer, né, o delegado por algum motivo, que foi vítima, ou quer uma orientação, né? Senta aqui, aceita um café e tal.
Então, você me serviu um café lá assim, então, eu falei, eu posso servir outro aqui também, não tem problema. Mas, de manhã, ela queria causar um tumulto dizendo que o cliente não tinha sido ouvido. Aquela coisa da delegacia de colocar ciente do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, se reservou o direito de prestar declaração em juízo. Eu quero que meu cliente seja ouvido. Falei, tudo bem, sem problema, doutora. Calma, estou chegando na delegacia, já falei para não conduzir o seu cliente para o presídio, lá para Benfica, para a audiência de custódia, ele vai permanecer na delegacia, nós vamos fazer a oitiva dele. Aí cheguei, sentei, chamei, eram 2 clientes da mesma advogada, ela começou a fazer as perguntas, né? E ela já tinha tido uma entrevista reservada, que depois a gente pode falar sobre a sala de advogado que tem na delegacia, teve uma entrevista reservada com o seu cliente durante a noite, aí começaram as perguntas, o cliente deu uma resposta que ela não gostou muito, né? Que ela viu que... Aí ela, não, mas não é isso. Assim, peraí, doutor, não é assim. Ele acabou de responder na minha presença, a senhora já teve entrevista reservada com ele, a senhora quer induzir a resposta dele? Aí não pode, não tem como. A resposta que ele deu é essa na minha presença, senão eu vou me enrolar como testemunha. Aí ela viu que não conseguiu. Aí eu senti que talvez o intento dela era tentar dizer que o cliente não foi ouvido, que houve uma ilegalidade para tentar relaxar. Quando a gente atende e acaba não deixando esse tipo de situação acontecer, teve uma prisão agora recente que foi um veículo com muitos bens, né? Parece que o carro estava com meninas lá, então tinha bolsa, tinha rádio, tinha não sei o quê. Era muita coisa. Eu peguei tudo e coloquei na minha sala. Aí a advogada veio, sumiram. Eu falei assim, não sumiu nada. Está tudo comigo. Exatamente para não sumir. Então não sumiu bolsa, não sumiu maquiagem, não sumiu perfume, não sumiu tênis, não sumiu caixa de som, tudo ensacado na minha sala, porque não tinha como. Durante a noite, durante a madrugada. Aí eu falei assim, tá aqui, mostrei para a parte, está tudo aqui? Está tudo aqui. Então você só vai declarar que todos os seus pertences estavam presentes, foram entregues para você pela autoridade policial. Pronto, sem problema. Isso às vezes, né? Porque às vezes, claro que é passível até de uma coisa sumir, sem querer, cair, enfim, né? Mas às vezes o policial está ali no meio de um flagrante, de uma ocorrência, numa troca de tiro, pega um celular, bota num bolso. Até esquece que aquele celular era do crime. Quando ele vai ver, caramba, o celular do cara estava aqui comigo. Ele não está furtando. Acontece. A gente fica ali, o sono, né, o cansaço, a tensão. Né? Então, assim, essa atenção, né, que eu faço questão de dar e a possibilidade do advogado ter meu telefone. Eu nunca tive problema de dar o meu telefone. A delegacia tem um telefone celular e eu dou o meu indiscriminadamente. Eu não tenho problema. Hoje às vezes eu recebo ligação eu fui titular da 6ª DP. Né? Pessoas, não, o senhor não é o delegado da 6ª. Não sou mais. E procura o próximo. Poxa, mas como é que eu faço? Não posso dar o dele. O meu eu dei, quero o meu. Né? Então, isso realmente, eu acho que é uma disponibilidade que eu tenho, né, que me faz bem, eu me sinto mais funcionário público assim. E isso eu acho que a sociedade acaba dando o retorno de entender, né, que é um serviço social, né, voltado ao público. Né? Sim. Entender o que é o serviço público. Né? Sim. A parte chega ali, às vezes, carente, né? E muitas vezes acontece também de eu falar assim, olha, desculpa, porque a senhora ou o senhor está aqui querendo que o atendimento, que eu diga o que o senhor quer ouvir. Mas não é isso. Por exemplo, uma situação que já foi um dia desobediência, você não entregar o filho, né, de um casal separado para visitação, não é mais há muito tempo. Não é mais crime de desobediência. Às vezes a pessoa chega na delegacia querendo registrar, não, que eu fui pegar meu filho e aí ele não devolveu, a mãe não entregou porque viajou e era meu dia. Né? Fala assim, não cabe registro, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aí eu oriento, você tem que ir no plantão, ou você vai depois na vara, comunica que a visitação está sendo descumprida, o juiz vai tomar
Se você quiser ir para o plantão, saiba que o oficial de justiça pode ser determinado pelo juiz que vá lá pegar a criança. Olha o trauma que isso pode causar. Se você não quiser fazer seu filho passar por isso, você depois comunica a vara, o juiz vai tomar as providências. Então, agora, não é mais crime. Eu não posso registrar como desobediência, né? E aí a pessoa fica insatisfeita, mas ela quer o papel da polícia. E para isso existe um registro coringa, que é Deixa a pessoa feliz. o fato atípico, medida securatória para direito futuro. Né? Aí o advogado falou, mas o advogado mandou eu vir aqui registrar. Tudo bem, mas olha só, esse caso não é crime. Você quer um papel da polícia? Aí, se você não quiser entender que não é crime, a gente te dá o papel da polícia. E sai de lá feliz. Conta aquela história e ela leva a tal medida securatória para direito futuro. Né? Mas, assim, outras situações, muitas envolvendo o veículo, a parte faz uma transação, aquela história de, eu peguei o carnê, o financiamento, dei o carnê porque ele ia pagar e ele não está pagando. Você foi incauto, você não pode dar o carnê. Você tem que fazer uma transferência de financiamento. Se você deu o carnê e ele não pagou, a responsabilidade é sua. Aí o veículo, você quer casal, começa a namorar, aí tira um carro no nome da mãe para dar para o sujeito lá trabalhar. Aí o sujeito começa a trabalhar com o Uber de um carro financiado no nome da mãe porque ela não tem condição de tirar. Ele não tem. Tirou lá na coitada da sogra. Aí brigou, ele leva o carro. Aí ela vai e registra um furto. Comunicação falsa de crime, denunciação caluniosa, ela sabe que não é furto. Né? Aí o cara vai lá, aí ela vai e pega o carro sem ele ver porque ela tinha chave de reserva. Ele vai e registra outro furto. Eu já tive esse caso, botei os dois na denunciação caluniosa e mandei para a Justiça, relatado para o Ministério Público. Né? Então, assim, as pessoas têm que tomar certos cuidados e, muitas vezes, quando a gente orienta, ela não fica satisfeita. Né? Eu já tive uma situação de uma... eu valorizo muito, assim, de uma forma muito séria, a profissão dos mototaxistas, das pessoas que trabalham em aplicativo na condição de veículos, em especial moto. E, por isso, né, como a gente também tem uma situação muito delicada dos marginais agirem, né, em veículos, em motos, sem identificação ou com identificação adulterada, a minha tolerância para esse crime é zero. E eu dou muito apoio à Polícia Militar, ao Programa Presente, aos policiais do batalhão, né, seja nas centrais também, ou de outras delegacias. E aqueles delegados que se restringem a fazer o flagrante da placa que está com adesivo ou com a numérica alterada, eu tenho entendimento, né, baseado e fundamentado em decisões do STJ, né, e jurisprudência, de que já se assemelha à adulteração, à supressão, você tirar a placa, você aquele artifício de colocar o cadeado, né, um cadeado deste tamanho, sem querer. E olha, e muitos desses condutores, quando vocês são pegos, não é que a placa caiu e tira a placa da mochila. É pior ainda, porque demonstra que ele tirou e estava com a placa na mochila. Ele nem se deu ao trabalho de... Né? E muitas vezes não tem nem a rabeta da moto. A rabeta está raspada dele, tanto ele empinar. Mas a placa está na mochila. Então, é flagrante. São presos. Né? Porque a gente precisa mostrar para a sociedade que não pode, porque você está colaborando com a sensação de insegurança da localidade. Então, a minha orientação, o delegado do plantão não faz, me comunica. Ontem eu fui depor na 26ª Vara Criminal um processo em que eu fiz uma prisão, quando era titular da 6ª DP, de uma moto sem placa, denunciado pelo Ministério Público. Então, ou seja, é crime. Né? Com certeza. Entendimentos jurídicos existem, né, diversos, mas existe uma proteção, eu acho que jurídica, muito maior para o juiz, o promotor,
Para o delegado também existe, mas a gente ainda está passível, né, de responder por determinados entendimentos que possam ser acabando levar assim, ao juiz a entender que houve um abuso. Mas a gente tem sempre que fundamentar, buscar, né, a parte jurídica para se resguardar. E acaba que eu oriento a entrar em contato comigo. E eu assumo ontem, teve uma situação que eu não pude assumir, que eu estava depondo. Né? Sim. Então, mas eu dou esse respaldo para os policiais militares. Uma delegacia que trabalha fechada com a polícia militar, né, que está ali na rua fazendo a repressão, né, o resultado para a segurança pública do bairro é muito maior. Quando o policial militar tem aquela dificuldade de encontrar uma barreira ali no entendimento da autoridade policial do plantão para um determinado crime, vai desestimulando. Né? E aí acontece que o policial militar me comunica, eu assumo aquele flagrante, né? E aí eu estou estimulando ele a continuar, né, combatendo esse tipo de delito que assim, ele não só coloca em risco a sociedade por conta dos bandidos que estão agindo com os veículos sem identificação, como ele coloca em risco os trabalhadores, né, os profissionais de aplicativo que trabalham corretamente. Exatamente. Então, quando eu fiz uma certa comunidade, um certo município, eles entenderem isso, eles ficaram muito do meu lado. Né? E eu tive isso. Né? E aí foi até uma questão complicada, que quando eu saí da delegacia, houve uma passeata por parte deles para que eu ficasse. E isso criou até um certo mal-estar com o diretor da área, mas eu tive que ir lá explicar. Eu falei assim, olha, isso ocorreu por causa disso, disso, disso. Eles falaram que nunca tiveram esse tipo de apoio. E eu já estava buscando, isso foi na Baixada, eu já estava buscando uma parceria com a prefeitura e com empresários para que esse grupo, é um grupo reduzido, que se dizia com dificuldade de ter o custo para tirar uma carteira, que se fizesse um programa para fazer a carteira social, né, financiada ali pelo empresário, porque eu já fiz operações aqui em Campo Grande, que o empresário chegou, pode ser um empresário pequeno, de uma distribuidora de bebida, eu falo assim, cara, o fato de você botar um cara para fazer tua entrega, de farmácia, eu já peguei também, né, sem habilitação, trabalhando com moto, se ele se acidenta, você é responsável. Você é responsável, exatamente. Então, cara, é um absurdo, não faça isso. Porque você, por mais que você esteja querendo ajudar, você está fomentando uma prática, para terminar, você está fomentando uma atividade ilícita. O exercício irregular de profissão ele já está, porque ele não tem. Você vai num dentista que está na faculdade, num médico que não tem CRM, não tem como. Né? Não existe mais parteira. Né? Então, enfim, você precisa, quer ajudar ele? Ajuda, tira a carteira, forma ele, e aí ele vai trabalhar. Aluguel de aplicativo. O cara aluga um aplicativo para fazer lá o trabalho e bota a foto dele. É uma fraude, é uma falsidade. Aí eu atendi no balcão uma profissional que ela brigou fazendo a entrega com o vizinho da parte do cliente que estava recebendo a entrega. E aí ela me narrou, não, porque eu fui agredida, porque não sei o quê. E ela estava querendo, e aí a gente entra numa questão que a gente pode explorar, de pessoas que querem, de uma certa forma, se beneficiar politicamente de uma situação. Uhum. Né? Quando falam assim, Campo Grande precisa da segunda delegacia, né? É uma questão, mas isso é uma plataforma política de alguém que quer se lançar candidato, ou como é que isso tem que ser feito? Isso tem que ser feito da forma adequada. Né? Então, assim, aí ela queria fazer aquela balbúrdia para que fossem lá. Aí eu perguntei assim, tá bom, então quer dizer que você foi agredido, você estava fazendo uma entrega, me vê sua habilitação e o documento do veículo? Não tem. Então, peraí, então você está fazendo entrega, dirigindo uma moto, e você não tem habilitação?
Não tem. Então você também não tem aplicativo, porque você não pode. O aplicativo requer a habilitação. Aí aquilo deu um mal-estar, né? Eu falei, olha, pensa aí como é que você vai fazer, porque eu vou ter que botar isso no papel. Ela foi lá para fora. 2 ou 3 dias depois, eu fiquei sabendo que ela foi na delegacia da Taquara fazer o registro. Na 32 DP. Ela saiu de Campo Grande e foi fazer o registro na Taquara. A Taquara mandou para a DEAN Oeste. Eu não sei por que mandou para a DEAN, porque não tem nada a ver com atendimento à mulher. Aí eu fiquei sabendo, aí falei com a delegada da DEAN, a DEAN me mandou o procedimento. Agora, realmente, a 35, ela... Chegou, voltou para o 35, não teve para onde correr. Então, assim, as pessoas precisam ter noção dos riscos. E quando envolve a polícia, né, a polícia tem que agir da forma correta. Como eu já tive que deixar de fazer flagrante, por questões que aparecem no decorrer da lavratura do auto, né, eu mandei fazer um flagrante. Você tem uma pergunta. Eu mandei fazer um flagrante anteontem, né, de moto, que a moto deu como roubada. O motor deu como roubado, né? O delegado, meu delegado plantonista, não ia fazer o flagrante. Aí eu falei, não, eu assumo esse flagrante, vamos fazer. Só que no decorrer da instrução, que tem que ser juntada, aquele documento que mostra, foi descoberto mais à frente que o motor havia sido recuperado. Então ele não estava mais com aquela restrição de motor roubado, mas envolvia um ilícito. Ao invés do flagrante, a moto foi apreendida, foi pedida uma perícia. Foi até engraçado que, né, era um rapazinho ali conduzindo, talvez até, né, as pessoas negociam veículo, algumas, né, não todas, não pode falar de uma forma genérica, mas muitas. E a gente vê aquelas que acabam parando na nossa mão, foi as que fizeram o errado. São muitas. Né? Não é chuchu na feira. Existe um documento. Você não pode pegar o veículo e só ir... Não, vai pagando, depois... É porque é tão simples, acho que as pessoas esquecem que é um crime. De tão simples que é, porque todo mundo faz. Aí quando vê, o veículo está na mão já de não sei de quem, perdeu-se ali né, a passagem de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E aí o cara, não, mas aí ainda está no meu nome. Já é. Né? Então, assim, aí você quando fala, olha, você que foi responsável por isso, por aquilo, a parte não escuta muito bem o que ela queria ouvir. E aí faz que nem essa menina, saiu da 35, foi para 32, mas ela estava escondendo um ilícito. Por quê? Porque o atendimento ele precisa ser muito cauteloso, né? minucioso, se apegar aos detalhes, né? E o policial, né, ele precisa ter condições, né, de prestar esse atendimento, né? A gente passa por muitas situações, né, lidando com abusos, né, questão que pode envolver uma criança, né, desde maus tratos, né, às vezes é uma briga de casal, né, que acaba refletindo na criança, né? A gente teve agora aí a questão de uma criança que morreu porque a mãe deixou com um filho de 5 anos e foi para um baile. Eu posso contar para vocês que eu fiz um flagrante de uma menina que caiu do 5º andar de um prédio, que a mãe deixou sozinha dentro de casa, e desceu e foi para a festa do condomínio. A criança caiu, veio a falecer. Eu fiz o flagrante de abandono de incapaz. E teve, num dos telejornais que apresentou, né, o repórter falou, esse delegado não é humano? Não tem coração? Né? Aí eu falo assim, eu não me foi perguntado, né, a motivação, mas e a criança que estava na geladeira do hospital, que tinha essa idade terra, também 5 ou 6 anos, e que teve a vida interrompida por um abandono, um descuido, que é um crime. Então, eu deveria levar isso em conta e não fazer? Né? Quer dizer, e muitas das vezes, né, a sociedade, os próprios policiais vão de encontro. Eu já tive essa situação, a minha postura,
né? Mas está prendendo o trabalhador. Eu vejo veículo, eu já parei ao lado, vai dizer que eu prevariquei, mas eu já parei ao lado de um caminhão levando sucata, que você vê que é o único meio de vida do cara. Eu falei assim, olha só, cara, não pode esse veículo transitar, ele está, na minha opinião, ele está colocando em risco, né, a sociedade, o tráfego, né? Se eu vir você passando aqui de novo, eu vou apreender seu veículo. Aí você leva para a delegacia, eu falo, porra. Trabalhador. Eu peguei uma vez uma Kombi, que eu não sei nem se ela podia ser chamada de Kombi. Né? Estava toda transformada já. Olha, eu não sei como ela estava andando. Ela estava andando no sopro. Porque... A gente já viu ali em Campo Grande que era igual o carro dos Flintstones. Que ele não tinha. Foi chão. parar até um vídeo no Instagram. Que o No viaduto da delegacia, naquele viaduto. Aí passa na imprensa, cadê a polícia? Aí eu levei para a delegacia. O cara estava cheio de ovo na conta, vendendo ovo. Aí os policiais começaram, doutor... Tá vendendo ovo, tá trabalhando. Aí você começa a enfrentar furto de energia. A gente tem uma área aqui em Campo Grande que, logo no começo da minha ação, ali próximo ao Passeio Shopping, furto de energia é o normal ali. Aí eu fiz uma ação, chamei a Light. Comercial, né? Parte comercial. Sim, ali os camelôs e tal. Fiz uma ação, tirei todos os gatos. Não fiz uma prisão. Arranquei tudo. Falei, olha, se eu voltar aqui, quem refizer vai ser preso. No dia seguinte, eu voltei, um estava ali na esquina do supermercado, fiz a prisão dele. Fui, né? Massacrado. Os policiais... Então, assim, eu acho que se você não mostrar a autoridade, a presença, o crime vai se alastrando de uma forma geométrica e quando você vê, você perde a mão. Então é necessário, olha, todo preso desse, bota aí no grupo de vocês que aqui em Campo Grande não se admite moto sem placa, moto com placa, e aí vai. E aí você começa a ter... teve uma ação de um influencer que foi distribuir combustível para, num posto de gasolina, R$10 mil para os profissionais de aplicativo. Que é legal. Ele falou assim, eu quero tentar ver se a gente faz um sindicato. Bato palmas. Só que você tem duas realidades. Qualquer pessoa organizada ou jurídica, para fazer um evento, tem que tirar nadopor do batalhão, da delegacia, não sei o quê. Eles marcam uma coisa, assim, um evento pela internet, aleatório, sendo que for, e não precisa. Né? Dentro da comunidade, faz esses bailes de apologia ao crime, com um fuzil para cima. Cadê o nadopor? Cadê? Né? Então não pode ter. A regra tem que valer para todo mundo. Né? Então, assim, essa discrepância vai gerando a sensação de impunidade. E aí o território vai o quê? Ganhando um novo dono. Sim. Vai se tirando do Estado e vai se formando uma facção. Aí quando você vê, a gente está agora aqui, ali no Largo do Correia, com uma tentativa de invasão, né? Que está sendo rechaçada. Olha, eu, sinceramente, sei que a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, né, a gente tem uma geografia, um histórico, que ela é sensível, mas, sinceramente, como cidadão, como, né, o trabalho da polícia, das polícias, né, que a gente tem que falar, as polícias, civil, militar, é outra coisa também que não deveria existir, mas é uma opinião minha, né, é fantástico que a gente faz, né, e tem feito, né? Agora, eu acho que o nosso Código Penal ele é maravilhoso, ele está sendo atualizado, tem novos crimes, mas a lei de execuções é que deveria ser reavaliada, né? Como que a questão do aberto, semiaberto, né? O nosso próprio sistema, né, prisional. Então, assim, são coisas que apresentam suas dificuldades
pelo crescimento. O mundo está com 8 bilhões de pessoas, né? Em 50 anos saiu de 3 para 8. E né, assim, a Terra está super inchada. E com isso, né, em lugares, né, muito populosos, você vê um crescimento, né, do crime e o investimento na polícia não está acompanhando. Mas a polícia vem e... Enxuga gelo, né? Pois é, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. É atribuída à polícia, ou às polícias, uma responsabilidade de uma transformação social que não é da polícia. Sim. Né? O investimento em estudo, né, na sociedade, na formação, né, e que acaba havendo uma degeneração dos conceitos. Eu me lembro, né, daqueles, até na minha época de adolescente, de criança, via pega ladrão, e quando pegava, falavam mata, mata, né? E o que aconteceria se hoje, né, tivesse isso, você falasse assim, toma, tá aqui, mata. Você quer, porque eu não sou pago para matar, né? Eu sou pago para prender. Então, toma aí, quer matar? Mata. Será que você tem coragem? Será que se o policial matar, você vai convidar ele para jantar na sua casa? Você vai apresentar sua filha para casar com ele? Não é assim, né? Então, é o que eu estava falando da maturidade. Eu perdi um amigo, eu era mais novo, né, no meu começo de carreira, que eu já era delegado, estava com um amigo, estava no carro e passou um carro lá querendo discutir comigo. Falei, se fosse eu, pega essa pistola, bota para fora, mostra para ele. Eu olhei assim para ele e falei assim, esse aí não serve para ser meu amigo. Ele quer que eu cometa um crime, pô. Eu vou ameaçar o cara com a arma do Estado porque quer discutir comigo no trânsito, né? Então, assim, né, não é por aí. Tem que ter um controle emocional muito grande. Pois é, então assim... Que vem com a maturidade. Que vem com a maturidade. Vem, e aí eu falo, se você está precisando de emprego, acabou fazendo o emprego para a polícia e entrou, cuidado. Vai lá, eu conheço promotor que é psicanalista, que ele é promotor, inteligente, se formou, tem pacientes e é um, né, renomado psicanalista. Eu tive um médico, eu fiz estágio no Banco do Brasil, conheci um funcionário, médico, psiquiatra, psicanalista, né? Então, às vezes, você tem capacidade de ser advogado, né? Ter o seu programa, fazer um jornalismo, fazer alguma coisa. Né? Você não está limitado, você expande. Né? Legal. Eu acho isso sensacional. Você não precisa ficar ali restrito, né, bitolado. Mas dê seu sangue, atenda, faça o seu papel, depois invista em outra coisa, legal. Quer continuar? Continua com os dois. Quer sair? Siga a outra carreira. Às vezes o cara entra para delegado e vai fazer prova para defensor, promotor, juiz. E eu te garanto que aqueles dias que ele passou ali no plantão vão ser muito úteis para o dia a dia dele. Ele vai ser um profissional certamente muito com uma visão, né, um pouco maior, porque você sabe ali, comparando aquele médico que no começo da carreira vai para a emergência do... Souza Guiar. Né? Aí depois você teve, na época da pandemia, médico que não sabia entubar. Exatamente. Né? Mal comparado. Teve que fazer curso para entubar, que perdeu chegou, a mão. Né? Chegou a passo largo, né? Como se tivesse chegou a passo largo. Né? Já pisou já no último degrau. Eu tenho policiais, já teve uma época que tinha Central de Garantias Norte e tal, eram centrais de garantia que reunia vários delegados, vários policiais e todos os flagrantes eram direcionados para lá. Os policiais que se formaram e foram para lá, que só faziam flagrante, são maravilhosos, lidam super bem com o sistema, fazem flagrante. O cara fica... Né? Por quê? Porque ele foi massacrado ali, foi uma formação sensacional. Então, façam concurso, entrem. Se você é vocacionado, então, melhor ainda. Cuidado também com aquela fantasia, né? De que você
vai para core, aí se veste e tal. Isso não é brincadeira. O chumbo que vem de lá é um chumbo quente. Você entrar numa área em que estão atirando para cima de você, né, é a sua vida. Não é videogame, É a não vida dos seus. Né? Então, assim, eu até, né, tenho uma opinião, né, pessoal que polícia não é para andar de fuzil. A polícia judiciária e a polícia da rua, ela tem que reprimir outros crimes. Ela não tem que reprimir. Eu não entrei para a guerra. Quem quer ir para as Forças Armadas é que vai lidar com a guerra. Então, se você tem uma área que está com barricada, quem tem que ir para ali é as Forças Armadas, porque isso é uma questão de soberania. Né? Aquela área domínio de território, né? Sim, né? Mas agora, aí cabe à polícia ficar tirando barricada, enfrentando Não narcotraficante tem nem estrutura para isso, né? com ponto .50, e a gente não produz essas armas, por onde elas estão entrando, por onde elas estão vindo, e serviços do Estado, venda de luz, gás, água, né, internet, né, sendo explorados, né, por terceiros que não o Estado. E isso gera muita renda, fora a droga. Então, assim, são questões complexas, né, que vão precisar, no Rio de Janeiro, né, de uma ação contundente e talvez a nível assim, envolvendo o governo federal, mas você tem aquela questão, para se envolver as Forças Armadas, tem que fazer uma intervenção na forma política de gerir o Estado. Talvez isso tenha que ser mudado na Constituição. Sim. Permitir, não tirar o governador para ter esse apoio, né? Uma intervenção federal, para que ele possa... Não, no meu estado está acontecendo isso. Se isso fosse desde o começo, não ia se deixar vários territórios, e quanto mais eles expandem, mais fica difícil de você retomar. Né? E com esse ganho de capital, né, que eles tiveram ultimamente, né, vamos dizer assim, esse crescimento, né, do ganho de capital, eles vão crescendo com o território, vai crescendo com tudo, que o dinheiro que eles vão angariando, vão lucrando, elegem políticos, colocam, corrupção, né, muito dinheiro. Então, assim, a questão, a gente está, né, com um problema de segurança a ser resolvido. Todo mundo quer ser polícia. Né, você vê. Eles estavam até pagando concurso. Não, eu estava até vendo aqui. Isso até no noticiário que eles estavam pagando o pessoal para estudar, para fazer preparatório, para fazer concurso para a polícia. Sim. Até eles querem ser policiais. Ou seja, para eles terem pessoas infiltradas mesmo dentro dos órgãos, né, que vão reprimi-los. Sim. Então, assim, eu acho que a gente pode vislumbrar que, assim, um exemplo, os agentes penitenciários conseguiram a chancela, polícia. Aí aqui a gente está falando do preparo, né? Eu não sei, eu não quero o nome polícia exclusivo para uma categoria, mas a questão é, ele lida com uma determinada atividade, mas ele é polícia. Ele não lida ali... A gente teve um caso recentemente na imprensa de um agente penitenciário que revistou um rapaz que estava com aquela mochila de entrega, né? Que existem falsos entregadores com aquela mochila praticando crime. E no final daquela revista, o cara não tinha nada, deu aquele famoso pescotapa, tapão. Tudo filmado. Ou seja, o polícia não é pago para dar um tapa. Ele pode ter o poder de polícia, revistar e tal. Mas ele não é pago para, no final, dar um tapa no cara. Não pode fazer isso. Né? E assim, então, como eu já tive, né, uma questão de inquérito, que o agente penitenciário foi lá e interferiu numa briga de um casal. Acabou dando um tiro. Então, assim, o preparo para aquela coisa da... A gente tem agora a questão da guarda municipal, virando uma guarda armada, virando polícia. Né? Veja bem, eu não estou entrando no mérito de se deve ou não deve. Eu acho que, né, tudo que se soma para a segurança pública é bem-vindo. É bem-vindo, é válido, mas a coisa precisa ser feita da forma adequada. De forma técnica, de forma realmente... Hoje, bem pensada, né? A Polícia Judiciária, ela trabalha para as investigações, dá o subsídio para o Ministério Público oferecer a denúncia. Né? Então, esse trabalho tem que ser feito de uma forma que
viabilize o Ministério Público, que é o dono da ação penal, né, a formar sua opinião e apresentar para o juiz. Às vezes a parte vai na delegacia e pergunta assim: você veio aqui para prender quem? Não, eu não estou aqui. Então você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque você vai me comunicar um crime, a Polícia Civil vai fazer a investigação, vai dar para o Ministério Público o resultado dessa investigação no formato de um relatório, junto com as provas, o Ministério Público vai denunciar aquela pessoa. Aí vira um processo que, ao final, o juiz vai julgar e, se tudo foi feito corretamente, condenar a uma pena de prisão. Então, o que você quer aqui é prender alguém. Entendeu? Aí, não, mas se não é isso, você está no lugar errado. Vamos começar? Aí a pessoa vai, pá. Mas eu sempre atendo falando alto para que todo mundo escute. Já para valer para todo, para não ficar Já repetindo. para valer para todo mundo. Sim, um monte de gente começa a sair, né? Um monte de gente começa a ir embora. E aí eu atendo assim, de uma forma também descontraída. Às vezes eu pego a listagem ali, que ainda tem uma listagem das pessoas que eu vou colocando o nome, eu falo fulano, aí ele, opa, é o bingo, vem. Isso ali descontraído demonstra que, né, quando é possível, eu até boto uma garrafa ali de cafezinho para as pessoas tomarem. Ainda não foi possível botar uma televisão. E o trabalho fica mais leve, né? Sim, porque a gente E a população confia mais na polícia também. Né? A gente é parceiro, a gente está ali no Exatamente. mesmo barco, a gente não está ali contra ninguém. Mesma história dos advogados com a delegacia, né? Olha, a 35 tem a sala da OAB, eu sou um incentivador, né? Não é uma coisa institucionalizada ainda, como vem sendo nos fóruns, né? É uma iniciativa da gestão, tá? Eu já passei por mais de uma delegacia, inclusive numa delegacia eu tive a possibilidade de ter o Técio Lins e Silva na inauguração da sala, né? Foi uma honra, ele apoiando e dando lá o parecer dele, as impressões dele sobre uma delegacia com sala para advogado. Na 35, além da sala, nós temos uma vaga reservada, privativa, para advogado, que a seccional da OAB pintou ali o chão, botou... Então, o advogado chega, vai na sala da OAB, pega um cartaz e coloca advogado em exercício, né? Ele tem uma sala que não tem janela, é uma sala pequena, mas sem janela, que é possível o policial ficar na porta e ele se entrevistar com o advogado reservadamente, sem fuga, né? Então, o advogado preenche ali, coloca o nome dele, tem uma água, um computador, um ar-condicionado, dá dignidade, Isso. né? à profissão, ao exercício da profissão, né? Então, assim, são iniciativas que vai repercutindo e talvez por isso, né, a gente acaba sendo comentado de uma forma positiva. Não conseguimos agradar a todos, mas a gente espera que seja a maioria. Não, com certeza a maioria, porque a gente tem escutado falar bastante. Doutor Marcos, infelizmente, nós estamos caminhando para o final. Passou muito rápido. Nossa pauta ainda está aqui cheia de perguntas, mas é bom que fique uma oportunidade para um novo convite, né? Tirar mais um tempinho. Mas podia dar uma exploradinha um pouquinho mais para ele fazer um comentário sobre as prisões aí que a gente teve. Agora a parte midiática, né? Nós tivemos aí, foram duas, né? Que foi do MC Pose e agora do Oruan, que eu falava Oruan, mas é Oruan. Assim, do seu ponto de vista como Marcos, né? Assim, sem estar falando Utilizando pela polícia, de sua né? experiência e tudo mais, de todo o seu tempo como policial, como delegado. Qual a sua opinião sobre esse caso? Eu acho que a sociedade ela vem assim se denegrindo, né? Os conceitos estão se perdendo, né? Aquelas questões básicas de educação, de amor ao próximo, de um companheirismo, de uma irmandade, né? Antigamente você não via bandido assaltando pobre. Hoje o cara para num ponto de ônibus, ele não quer saber se é porque todo mundo tem um telefone, ele não quer saber se aquela senhorinha que está ali é uma diarista que luta com dificuldade, que ela saiu de casa 4 da manhã para passar o dia na casa de alguém fazendo uma faxina para ganhar 150, 200 reais, está com o celular ali, ele leva mesmo, entra no ônibus, assalta todo mundo, às vezes a pessoa está até bota no sutiã ali o dinheirinho e
Então, assim, as coisas, os conceitos, né, não tem mais nenhuma ética no próprio crime, né? Que já teve. Que já teve, talvez isso tenha existido um dia. E então, essas pessoas, né, você perguntar para qualquer homem médio, comum, o que é você pegar uma pedra e jogar de uma janela, seja do terceiro andar, em direção de uma pessoa, é óbvio que resta, assim, no senso comum, que se aquela pedra pegar na cabeça, ela mata. Então, a gente chama, né, juridicamente, do dolo eventual, que é assim, eu não quero que aquilo aconteça, mas se acontecer, né, passa na minha esfera de conhecimento que aquilo pode acontecer. Então, eu não estou ligando, é o dolo eventual. Eventualmente, se matar, então você responde. Né? Então, eu acho que, na questão da pessoa, né, desse autor, que está respondendo por uma tentativa de homicídio, se ele pegou uma pedra, jogou da janela em cima de um policial, ou seja, de quem for, né, ele tem que responder por uma tentativa de homicídio, sim. Né? Você abrigar um foragido da justiça, sem sombra de dúvida, é o crime de favorecimento pessoal. Bem como se você guardar a réis produto de um ilícito, é um favorecimento material. Né? Então, porque se ganhou muito dinheiro. Se você fizer shows financiado por uma facção e entoar a palavra de ordem daquela facção, você está envolvido. Até porque, se você for de outra comunidade, você não pode nem passar ali. Imagina fazer um show. Então, você acaba entrando para a facção também. Então, assim, de uma forma ampla, eu acho que o trabalho, a polícia, de um primeiro momento, foi atacada, né? Sua instituição, na pessoa do delegado da DRE, né? Foi impedida, né? de fazer, de atuar, e as penas, né? estão sendo, os crimes estão sendo aplicados de uma forma correta, e o judiciário, ao final, vai poder, no caso da tentativa de homicídio, o tribunal do júri, que vai ser o próprio juiz, Estado juiz cidadão, né, julgando e dando seu parecer. Mas, na minha opinião, né, essas pessoas estão com a sua postura ética, moral, até aquela ação que foi feita lá, aquela manifestação na porta do presídio, né? Quer dizer, é uma total falta de noção, né? Da sua condição de cidadão. Eu acho que esse conceito de cidadão, de cidadania, tem que ser repensado, como que isso está sendo ensinado nos colégios. Né? A gente precisa ter um resgate. Está vendo essa inversão, né, de valores. Né? Seja, não estou falando do cunho político, Sim. mas a bandeira, né, a questão da nação, do amor à pátria e ao próximo, né, ele tem que ser mais alimentado no ser humano, né, que, afinal de contas, né, a maldade, né, assim, o bandido, o vagabundo ali, ele não tem critério, ele não tem a menor pena. E a gente vê isso desde o roubador ao estelionato, ao estelionatário, aos golpes que estão sendo aplicados. Né? E às vezes a gente vê ali prisões de estelionatários, pessoas com pouca idade, 20 e poucos anos, sem o menor remorso de ter tirado o sustento de um idoso que ganhava R$ 1.500 e já estava com um empréstimo recebendo 1.000, tá recebendo agora 400, vai passar fome, vai ter dinheiro para comprar um remédio. Sabe? Vira chacota ainda. Não é? Vira chacota, e a gente vê isso no desdobramento das investigações, e as pessoas querendo ganhar milhões, seja com o crime, né? Desdobramentos nossos de investigações, a gente já identificou mais de 20 milhões com o escritório, né? de golpes. Né? Imagina, né? O que a pessoa acha, que ela vai o quê? Trabalhar licitamente? Não tem como. Né? Ela acha que vale a pena. Então, a gente precisa mostrar que o crime não compensa.
E eu acho que assim, a Polícia Militar, a Polícia Civil e as outras polícias, a Federal, a Rodoviária Federal, que vem aí a Guarda Municipal, que a gente consiga cada vez melhorar mais a sensação de segurança pública em todo o país e no Rio de Janeiro ainda mais. Eu tenho certeza que vai. Agora, tem tiroteio, tem, né, o enfrentamento, tem um custo, tem, né, suas vítimas, sim, mas a gente não quer que isso aconteça. Mas para a gente chegar num resultado, está aí. Hoje mesmo a gente está com operações, né, na Cidade de Deus, né, uma facção querendo tomar o território de outra, né? Então, assim, tem que ser atacada. A polícia tem investido muito no laboratório de lavagem de dinheiro, né? Atacar ali O lado financeiro. o né? lado financeiro, mostrar que não vale a pena, apreensão de bens. Teve aí a prisão de influencer que está divulgando site proibido, levando uma vida, né, morando em mansões com carros, né? São criminosos, tem que ser presos e mostrar que não pode. Isso daí leva pessoas, né? Eu acho que até cartão de benefício está sendo usado em aposta, né? Isso acaba, Infelizmente. né? Então, assim, você acaba favorecendo, né, que Perfeito. É porque a gente fica querendo perguntar mais coisas, né? A gente fica querendo aproveitar. que bom, São- espero. tem que ter uma parte 2. Tem que ter a parte 2. Nós vamos convidá-lo novamente. Vai ser uma honra Vai recebê-lo. ser, sem dúvida. Nós vamos agora para o nosso quadro Pingado de Palavras, que é um bate-bola rápido, né? Que eu falo uma frase e o seu completa. Um livro que todos deveriam ler. Olha, a Gênese. Um filme ou série que te marcou. O Breaking Bad eu assisti daquela forma, né? Maratonou. Maratonei. Uma pessoa que te inspira. Olha, eu levo muito assim o Vinícius de Moraes. Eu acho que ele tem frases fantásticas e música que, né? Perfeito. Um hábito que te mantém em equilíbrio. Esporte. Uma causa pela qual você sempre vai lutar. Eu acho que a justiça, assim, atender a sociedade, né? Essa questão de lidar com o público ali é uma tônica minha, né? E eu acho que o cidadão ele tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Porque é ele que paga, é ele que financia, eu estou ali para atendê-lo. Então, poder prestar esse serviço para ele, né, me faz sentir bem. Eu luto para que isso seja replicado em todos os segmentos. Perfeito. Um conselho que você leva para a vida. Olha, eu vou falar duas frases aqui que eu aprendi na polícia e que eu acho que ela vale muito, né? O bom cabrito não berra e o combinado não sai caro. Perfeito. Então você tem que ter palavra e você tem que saber o momento de se expressar. Isso em toda situação, em toda profissão, em todo Qualquer lugar. área da vida. Isso é sinal de uma maturidade. Então você tem que ter palavra, né? O que você combinar, o aperto de mão tem que valer, né? E às vezes você tem que tomar uma pancadinha, tem que ser chamado a atenção e você não pode deixar a sua soberba, a sua prepotência querer. Espera um pouco que aquilo ali você vai entender e com a cabeça fria você vai falar, cara, se eu tivesse retrucado, eu ia pelo caminho errado. Não é que ele tinha razão, né? Então, não berra agora, deixa para depois. Perfeito. Se não fosse delegado, você seria? Médico. Médico? Médico. Eu achei que ia falar bancário. Porque eu acho que tem muito dessa coisa também de você Atender o pegar a público. pessoa, atender e conseguir resolver aquele problema dentro da sua capacidade, né, com carinho, né, você se dedicar ao atendimento, aquela coisa assim, né, que o cafezinho, né, o café jurídico, o cafezinho, servir um cafezinho, a pessoa sai, poxa, né, fui tão bem tratado, eu já tive advogado fotografando, né, o cafezinho com biscoito no gabinete, falou assim, eu nunca vi isso. Não, muito legal, muito legal. E, faz a diferença. Né, e aí é um prazer você ver que a pessoa saiu dali
e você fez uma diferença no atendimento, né? Hoje eu atendi um advogado antes de vir para cá, eu estou vindo aqui porque eu trabalho com o doutor fulano e eu só queria, olha, estou aqui sempre que você precisar, pode me passar, não precisa sair do seu escritório antes de vir, eu entro aqui no sistema, vejo para você se teve alguma mudança, alguma alteração, a gente conversa, se precisar de alguma coisa. Então, eu acho que essa personificação, você personalizar, né, o seu atendimento, né, eu acho muito interessante, eu acho Faz muito mal a ninguém, válido. Não. E aí isso vem, né, se depois volta. Né? Não, com certeza. Como eu penso. Doutor Marcos, só tenho a agradecer, né, Charles? Sim. Foi maravilhoso, assim, foi pra gente um aprendizado. Eu tenho certeza que as pessoas de casa vão gostar. E, assim, espero recebê-lo, né, novamente aqui no nosso podcast pra gente falar sobre outros assuntos, porque tem muita história em delegacia. Tem. E a gente gosta muito de saber, e também a sua parceria com os advogados. Nós, como advogados, agradecemos, por mais que não atuemos nessa área, né? A gente agradece porque, assim, nossos colegas estão sendo bem atendidos, está todo mundo comentando sobre isso aqui em Campo Grande, então a nossa classe agradece, né? Espero vocês, né, para tomar um cafezinho Com comigo. certeza! Já que eu vim aqui para o seu cafezinho jurídico, Não, que vocês, com certeza. quando passarem ali pela 35, possam ir lá, tomar um cafezinho comigo. As partes que estiverem ouvindo, que sejam aqui do bairro, que se sentirem a necessidade de um atendimento, tem os delegados do plantão, tem a sala do titular, às vezes a gente tem compromissos externos, mas diariamente a gente comparece na delegacia, é um prazer e espero que todos tenham gostado e que as minhas ideias, as minhas palavras aqui tenham atendido aí aos anseios do seu público. Ah, com certeza, foi maravilhoso. Gente, agora falando com vocês, espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês compartilhem com os amigos, deixem aqui embaixo comentários, ativem o sininho. E não esqueça que semana que vem, na verdade, daqui a 15 dias, vai ter um novo episódio. E espero vocês aqui novamente. Um beijo!